Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Ruth, eu sou astróloga. E hoje é que a gente quer convidar vocês para a gente conversar sobre um tema que é bem interessante e é pouco falado na astrologia, né? Quer dizer, para quem é leigo, para quem está começando ainda, é um assunto que poucas pessoas sabem. Eu quero falar sobre o assunto estrelas fixas. O que seriam estrelas fixas? Como que elas operam? Como que a gente pode aprofundar o conhecimento sobre estrelas fixas, tá? Então, eu quero que a gente possa conversar sobre isso agora. Deixa eu só convidar aqui o Zeno, que é um expert no assunto. Só um pouquinho, tu só aceita. Hoje é um dia. Oi, tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente. Não sei se o Instagram vai colaborar. Tudo bem? Boa noite. Olha a gente aqui de novo sobre um assunto tão importante, super importante. Boa noite para quem está chegando, boa noite para todo mundo. Gente, esse é um assunto que enriquece tanto o conhecimento da astrologia e poucas pessoas entendem, né? Assim, dizendo primeiro, muito obrigada por ter aceitado o convite, muito obrigada novamente por estar aqui comigo. Tá frio aí em São Paulo? Aqui também tá frio a beça. Boa noite, Paola. Aqui tá frio pra caramba. Aqui em Cabo Frio, né? Pelo próprio nome, a gente já imagina como é que deve estar o tempo. Eu estava desacostumado com o frio. Boa noite a todo mundo que está entrando na live aí. Querida Ruth, agradeço o convite. Estamos aqui mais uma vez e vamos falar de estrelas fixas, Vamos falar curtindo das esse. estrelas fixas, assim, né? Uma coisa que pouquíssimas pessoas entendem, e eu entendo por quê, né? Quem chega na astrologia já tem que se deparar com 10 planetas, né? Envolvendo os luminares, 12 signos, 12 casas, e os planetas que são as estrelas errantes, né? Tudo isso. E a gente, poucas pessoas vão se debruçar sobre esse assunto que é de tamanha importância, muitas vezes até literal, como é o caso das estrelas fixas, né? Sim, sim. É interessante notar que na história que as pessoas estudiosas de estrelas fixas, particularmente a Bernadette Brady, que fez a divulgação do método de Paransky. Então, particularmente os estudos da Bernadette, eu vou repetir o nome dela aqui várias vezes, se vocês quiserem a gente escreve o nome dela aí também, porque tem literatura, né, livros que ela É, escreveu. sim. E, mas ela nos conduz, né, na pesquisa dela, que você vai lendo o trabalho dela, ela te conduz a uma época de mais ou menos 5, 6 mil anos atrás, quando não tinha TikTok, nem Instagram, nem YouTube, enfim, não tinha redes sociais e não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada, né? Então as pessoas, imagina você há 5 mil anos atrás, naquelas planícies enormes ali na região do norte da África, né? No Saara, justamente onde tem as grandes pirâmides, ou ali na Mesopotâmia, enfim, eram áreas que tinham planícies enormes que você podia olhar para o céu e ver 360 graus de céu, né? Olhando assim para qualquer direção, você olha para cima, você vê o céu, olha para o horizonte, você vê estrela, olha para a direita, olha para a esquerda, vira para trás, olha para lá, tem estrela de tudo quanto é jeito. E o ser humano, assim que ele adota, que ele deixa de ser caçador-coletor, que ele começa a formar as cidades, né, até a vida sedentária, ficar num lugar, né, ficar ali num lugar e adotar aquele lugar como seu, ele passa a observar os céus e a construir a formação mental dele, a formação mitológica dele, parece que está intimamente ligada com essa observação dos céus, que ele coloca o mito dele nos céus. E a Bernadette, nos estudos, ela diz que, essencialmente, a astrologia começou com as estrelas, não com os planetas. Aquela astrologia primitiva, aquela astrologia anciente, muito antiga, ela começa com as estrelas e depois chegam os planetas. E aí hoje a gente conhece a astrologia dos planetas aí, né? Do Sol, os 7 planetas clássicos, mais Urano, Netuno e Plutão. Mas é uma coisa interessante a gente acrescentar as estrelas fixas no nosso mapa. Ver qual que é claro, não todas, né? Só, por exemplo,
as constelações de Ptolomeu são 48 constelações, imagina quanta estrela que não dá. E a Bernadette, basicamente, ela faz um estudo de 64 estrelas. Então, claro, nós não vamos ter as 64 estrelas ativadas no mapa, mas a gente vai observar quais são as mais importantes, né? Por exemplo, ali o que ela chama de estrelas heliacais ou helíacas, né? Eu falo heliacal, eu acho mais bonito falar heliacal. A É mais estrela bonito, heliacal é mais sonoro. é sonora, né? Helíaca parece que é nome de doença, sei lá. Então, Sim, aí a pessoa já pensa em hepática, né? Tudo que tem negócio para bicho já é um proparoxítono, já vai para outro extremo, não é? É melhor ir a cal. são duas, a heliacal nascente e a heliacal poente, que todo mundo tem. Cada pessoa vai ter a sua estrela, claro, depende da hora que ela nasceu e depende da época do ano que ela nasceu, depende do local que ela nasceu. E aí depois estrelas relacionadas aos seus planetas fortes, por exemplo, né? Se você tem um planeta forte no mapa, muito provavelmente esse planeta é proeminente no mapa e a estrela que acompanha ele vai nos contar uma historinha mais, digamos assim, vai dar uma cereja do bolo da interpretação. Agora, Isso, tem isso é maravilhoso, duas isso é maravilhoso, gente. Isso é muito, maravilhosas. né? Assim, muito maravilhoso. A gente tem também, né, como você sempre fala, sobre as quatro estrelas reais da Pérsia, que eram consideradas o quê? Associadas aos signos fixos, né? Mas com a presença dos equinócios, hoje elas já estão mutáveis, não é isso? Tá um pouquinho assim, elas estão, é verdade, tá, sim, estão todas imutáveis, só Régulos que faltava, mas Régulos acabou entrando já agora em Virgem. Virgem, né? Tá no grau zero, 0 grau e 10 minutos de Virgem. Isso. Aí Aldebaran e Antares estão no eixo Capricórnio, Capricórnio não, Sagitário, Gêmeos Sagitário, e Fomalhaut tá 4 graus de Peixes. Elas eram consideradas na tradição da Pérsia, justamente porque elas eram as guardiãs dos 4 pontos cardeais, então eles consideravam que quando tinha essas estrelas proeminentes, ativas numa natividade, elas eram indicador de algum sucesso, de grande sucesso. E ainda hoje, fazendo o estudo dessas estrelas, eu percebo que, tanto em mapa de pessoas, quanto em mapa de eventos, quando acontece alguma coisa muito importante para a raça humana, ou quando tem uma pessoa importante, não necessariamente uma pessoa importante no âmbito global, no âmbito do planeta, mas pode ser uma pessoa importante dentro da sua comunidade ou dentro da sua área de atuação. Essas pessoas geralmente elas têm essas estrelas ativadas no mapa, na eclíptica mesmo, né? E que vocês Legal. podem entrar lá no astro.com, por exemplo, e tem lá a listinha das principais estrelas, e aí vê se você tem alguma dessas estrelas ativada na eclíptica. E geralmente eu tenho notado que grandes acontecimentos e grandes pessoas costumam ter ativadas as estrelas reais da Pérsia, não necessariamente as quatro, às vezes uma só já é o suficiente. Uma, duas, né, o parzinho ali, porque o par Aldebaran Antares está em oposição exata. Então, se uma pessoa tem, por exemplo, Aldebaran em um dos 4 ângulos, ela vai ter Antares no ângulo oposto. Sim. Agora, quando a gente fala de Fomalhaut e de Régulos, aí elas não estão exatas, né? Que Régulos está a 0 e 10 de Virgem, e Fomalhaut está a 4,05, se eu não me engano, de Peixes. Uhum, uhum. E explica, assim, né? Dentro do que eu entendo das estrelas fixas, a maior parte delas é maléfica. Deixa eu ver se a conexão do Renzo. Oi, alô? Zeno? Conexão, vamos. Mercúrio, colabora, por favor. Mercúrio retrógrado é um negócio para fazer live, mas vamos lá, né? Assim, existem muitas estrelas maléficas. A maior parte delas, deixa eu ver se o Zé não entra agora, porque ele saiu, deixa eu ver se ele consegue acessar agora, porque caiu a internet dele. Deixa eu mandar para ele aqui a live para convidá-lo. Gente, isso é tão comum, né? Deixa eu só mandar o convite aqui para ele. Só.
Chama ele Zeno. Isso é tão comum em Mercúrio retrógrado. Pronto, deixa eu só ver. Igual quando eu fiz com a Ana Maria também, porque com a Ana Maria foi exatamente assim. Não consegui acessar. Zeno. Pronto, mandei o convite para ele novamente. Mas assim, as estrelas fixas, né? Elas são demarcadores, inclusive, de coisas extremamente importantes na vida da gente. Para quem não sabe, para quem não usa esse plus, né, nos atendimentos, ou quem não sabe esse plus no próprio mapa, é tão importante ter estrelas fixas, ter consciência, sim. Principalmente se tem conjunção com alguma coisa, com alguma linha, né? Com o ascendente ou descendente meio do céu, o fundo do céu, ou se é ativado por algum planeta pessoal, né? Tipo, considerado até os planetas que são vistos a olho nu. No caso, do Sol até Saturno, né? Quem consegue ter planetas ativando as estrelas fixas tem uma outra história, né? Por exemplo, a gente pode falar sobre o Armstrong, Louis Armstrong, que tipo tinha Marte em conjunção exata com Hegel, que é o pé, né? O pé do caçador. E ele ficou famoso com o pé marcado ali. Deixa eu só ver se o Zé não consegue. O Zé não está conseguindo participar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu convidar de novo ele aqui. Deixa eu ver se ele consegue entrar. Deixa eu mandar um convite para ele aqui. Gente, é um assunto tão importante, tão necessário. Deixa eu tentar ver se a gente acessa aqui. Pronto, mandei 3 convites para ele. Acho que agora ele vai acessar. Vai conseguir acessar. Deixa eu ver se ele está presente. Ele está online. Deixa eu ver se ele consegue entrar. Se ele não conseguir, eu vou fechar aqui e a gente acessa de novo para ver se ele consegue, de repente, puxar pelo Instagram dele. Mas voltando, né? Assim, o Michael Jackson também, né? O Moonwalk, que ficou conhecido, também tinha. Você está aqui, exatamente. Eu sei que você está aqui. Eu estou tentando te convidar. Deixa eu ver aqui, convidar. Ele não está conseguindo participar. Deixa eu mandar de novo esse convite para ele aqui. Pronto. Acho que agora ele vai. Mas assim, voltando às estrelas. Oi, agora sim! Que bom! Mercúrio, colabora aí, Mercúrio! É Mercúrio, né? Mercúrio, mas deixa eu só mudar a câmera, né? Cadê o botão que muda a câmera aqui? Onde que tá? Tá Ah, igual tá a Ana aqui. Maria Costa Ribeiro. Eu tava falando aí de repente travou. E primeiro travou o seu vídeo, né? Aí eu continuei falando, esperando você voltar. Aí daqui a pouco travou o meu. Eu tava falando, mas ficava assim, ó. Aí eu falei, acho que agora travou. Travou mesmo. Nossa, não, para mim não travou, só travou a sua imagem, o seu vídeo. Mas enfim, né? Vamos seguir aqui, porque Mercúrio pregando as suas peças. E a gente, né, não tá isento disso. Oh, que coisa boa! Mas vamos lá, continua o que você estava falando, quando o vídeo interrompeu. Você foi falando Então, sobre Comalhou. voltando, a gente tem aí as estrelas famosas, né? Tipo Algol, Chet, Vindemiatrix, que são terrivelmente famosas aí por conta de estar associadas a alguma coisa assim meio catastrófica. Mas isso é uma coisa, a gente vê as estrelas na eclíptica. Na eclíptica a gente tem ali essas estrelas mais famosas, né? Boa noite para a galera que está entrando aí, estão falando boa noite. Mas o interessante é o método por Parans, que é esse método que a Bernadette Bredd divulga, e muita gente está falando erroneamente que é o método que a Bernadette inventou. Não, ela não inventou. Esse método existe Adoro o jeito que você fala assim, eu acho maneiro demais. existe há uns 2000 anos, pelo menos, né? Gente, Então, desculpa te interromper, Zé,
Mas boa noite para quem está entrando assim. Se vocês puderem convidar pessoas também, porque é um assunto maravilhoso, é um assunto que pouquíssimas pessoas têm acesso, tá? A gente está falando sobre um assunto extremamente importante, muitas vezes literal e muitas vezes maléfico, né? As estrelas fixas são conhecidas em sua maioria por serem maléficas, né? Tipo, por isso que a gente até quando percebe uma conjunção, um movimento desses assim, a gente já fica com orelha em pé e olhos ativos ali, como é que é? Um olho no peixe, outro no gato, né? Bem esse movimento assim. Continue, Sim, desculpa interromper. sim, elas, é bom deixar bem claro sempre, né? Elas, quando a gente fala dos malefícios de algumas estrelas, é por conta de eventos coletivos sempre, né? Nunca no mapa individual, no mapa natal. A abordagem de interpretação no mapa natal é outra. Mas por conta dos eventos históricos, aí a gente acaba associando algumas estrelas a eventos catastróficos. Quando a gente vai interpretar no mapa natal, você tem que sempre ser levado em consideração qual é a constelação da estrela, o mito daquela constelação, e a estrela em si, que tem a relação com o seu mapa natal, né, através de fazer ali alguma relação com o planeta, ou por conjunção na eclíptica, né, que vai aparecer ali no mapa, você faz lá no astro.com, escolhe lá a estrelinha, vê onde que ela está, né? Ou às vezes a gente até decora, que nem eu falei agora, Regulus está hoje a 0 de Virgem, então qualquer pessoa que, por exemplo, uma pessoa que nasce hoje, ela tem Mercúrio ativando Regulus, então muito provavelmente a Regulus disponibiliza para essa pessoa sucesso nos assuntos que Mercúrio governar no mapa, né? Tanto a simbologia universal de Mercúrio, que é mente, raciocínio, comunicação, aquela coisa toda, e a simbologia pessoal no mapa da pessoa, que casa que Mercúrio vai reger, que casa que Mercúrio vai cair. Então, Mercúrio está ativando Regulus. Quem nascer hoje já tem um pontinho a mais aí. E às vezes a gente até sabe, né? Tem gente que já sabe, fala, ah, tá, eu tenho tal estrela ativada, a Lua ativa tal estrela, tal. Mas o que a maioria das pessoas não sabem é a questão da ativação da estrela por Parans, que aí é um método muito simples de se entender, mas é muito complexo de calcular. Por exemplo, se você tem, digamos, Ruth, qual que é seu ascendente mesmo? Aquário, 4 graus de aquário, exatamente 4 graus. Ok, 4 graus de aquário, então vamos falar do regente clássico, que é Saturno. Então vamos pegar, Saturno é um planeta importante no seu mapa, então vamos pegar Saturno. Aí digamos que no momento que a Ruth nasceu, Saturno estava num ponto qualquer, ou no ascendente, ou no fundo do céu, ou no meio do céu, ou no descendente, vamos supor. E ali, ao mesmo tempo, tinha uma estrela nascendo, uma estrela culminando lá no meio do céu, ou uma estrela com culminação oposta, né, lá no fundo do céu. Né, ela está escondida no fundo do céu. Ela está fazendo, ao mesmo tempo, ela está num ângulo. Né, Saturno, vamos supor, né, que o Saturno da Ruth está no descendente, então ele está no ângulo. Qualquer estrela que estiver nos outros ângulos está fazendo parans, né, esse é o nome técnico, parans. Mas, enfim, ela está tendo uma relação com o Saturno. Então, aí o Saturno está ativando aquela estrela por Parans. Mas se você vai olhar na eclíptica, a estrela não está lá. Porque, inclusive, essas 64 estrelas que a Bernadette usa, algumas não estão nem na eclíptica. E o que acontece? O que o Ptolomeu fez, né? E, consequentemente, os astrólogos hoje que trabalham com estrela fixa fazem isso também. Projeta, pega a estrela onde ela está e projeta ela na eclíptica. E aí ele dá um comportamento planetário para a estrela. Então é muito comum você entrar nesses sites aí de estrela fixa, aí fala lá, sei lá, uma estrela, vamos pegar a própria Antares, né? Sei lá. Aí ele fala, é da natureza de Marte e Júpiter, e transforma a estrela num planeta. E não há necessidade de fazer isso, porque a gente tinha um grupo de astrólogos bem antes do Ptolomeu e que não tratava a estrela como planeta. E então é possível a gente fazer uma interpretação da estrela por si só, pela
constelação que ela ocupa e pelo lugar. Na hora que eu estava tentando entrar, eu vi você falando do pé, não sei de quem aí, justamente isso, que lugar da figura da constelação a estrela ocupa. Se ela ocupa o pé, se é o pé direito ou o pé esquerdo, se o pé é de gente ou é de bicho, se ela está na mão esquerda, mão direita, se ela está no nariz, se ela está na boca, se ela está no olho, se ela está na cabeça da mitologia ali, né? Do objeto, do animal ou do ser que é desenhado na constelação. Então a gente utiliza isso, tanto a constelação, a mitologia da constelação, quanto a posição da estrela no membro daquele bicho lá da constelação. Isso é utilizado para interpretação da estrela. E por Parans, né, no método por Parans. Então aí você interpreta a estrela pura, sem essa de igualar ela a planeta. Não precisa dizer Maravilhoso. que tal é da natureza de Marte e Saturno. A gente já tem um Marte e um Saturno no mapa, chega, tá bom. Exatamente, porque assim, às vezes que eu ouço alguns astrólogos falando, né, não, porque é por natureza maléfica, vai por ser Marte e Saturno, é benéfica, porque é natureza de Júpiter, Vênus, etc e tal. Aí você fica tipo assim, tá, parece que essas estrelas são submetidas às energias planetárias, né, que tipo não tem nada a ver, porque já existem. Então, eu sempre confundi muita gente que se aprofunda nesse estudo. Então, para mim, o que você está falando de fato faz todo sentido. Ela por si só já é muitas vezes, inclusive a maior parte delas é literal, né? A interpretação é literal. E é muito bom saber, sabe, desse método, porque, de fato, todo mundo que eu conheço fala, não, porque é de natureza tal, porque é de natureza tal, enfim. Aí assim, a gente está só seguindo o que Ptolomeu falou há 2000 anos atrás, né? E mais ou menos, né? Acho que é isso daí. Não tô agora. Meu Mercúrio em Peixes não permite lembrar a data exata do Ptolomeu, mas o fato é que é assim. A Bernadette estuda estrelas há, olha, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Ela já editou 2 livros, tem um inclusive que vai ser reeditado agora, vai ter uma edição mais bonitinha, melhor diagramação, tal. Ele tá para sair agora nas próximas semanas aí. Você escrever lá Bernadette, não é Bernardette, é Bernadette. Bernadette Brad, Brady, né? Lá na Amazon já vai aparecer lá, ou no Google mesmo, você põe lá Bernadette Brad, Estrelas Fixas, vai aparecer livros, vai aparecer os livros dela, que são os Uhum. livros que eu me baseio para dar de vez em quando eu dou um workshop de estrelas fixas, que é para pouca gente, para dar tempo da gente, inclusive, olhar o mapa de todo mundo, né? Você vê o mapa. Tem gente aqui, a Silvana que está aí na live, a Silvana participou do workshop de estrelas fixas. E eu utilizo esses 2 livros. E aí ela fala, ela conta direitinho, ela explica os parãs, ela explica por que ela usa 64 estrelas. Ela fala que faz 350 anos que ela está estudando estrelas, então é um trabalho legal. Ela dá exemplos, né? Ela dá exemplos de mapas interessantes e conta a história da estrela e o que essa estrela faz. Aí que está o pulo do gato, do que você acabou de falar, Ruth. A estrela confirma o planeta, mas a estrela não é o planeta. E nem tem a simbologia ou o significado que é equivalente ao planeta. Mas ela confirma o planeta. Por exemplo, uma vida de sucesso proeminente, que seja um sucesso mundial ou um sucesso local, ela é confirmada pela estrela. Não quer dizer que toda pessoa que tiver a estrela ali, então, eu vou ser rico, famoso, igual a Madonna, igual Elvis Presley. Não quer dizer isso. Mas se não tiver a estrela, aí é que não vai ser mesmo. Toda estrela, você tem grandes possibilidades de dar sucesso e fama naquela área, naquele assunto. E assim, os mapas que eu tenho visto até agora têm confirmado. Não que, volto a dizer, não é que a pessoa é famosa no planeta inteiro, mas ela é uma pessoa que acaba se tornando famosa dentro da sua área, proeminente, uma pessoa que tem um destaque dentro da sua área, que tem um grande carisma, que atinge um número de pessoas, enfim, que tem uma força, né? Aí vai, claro, vai depender
especificamente da estrela. Qual que é o assunto? Como que essa força se manifesta na vida da pessoa? Aí depende da estrela. Mas com certeza elas nos dão assim como eu tinha falado antes, né, antes de eu cair da live, elas são a cereja do bolo para você ter uma interpretação mais interessante no seu mapa. E inclusive pessoas, por exemplo, que estão com 40, 50 anos, né, que têm feito essa... eu quero fazer, deixa eu fazer a interpretação das estrelas. Ela pega ali uma estrela e ela vê que aquela estrela ela está intimamente contando já a história de 40 anos de vida dela. É aquele pano de fundo que quando você olha para trás, claro, uma criança de 7, 10 anos de idade, ela não vai ter 40 anos para poder olhar todo o pano de fundo da vida dela. Mas uma de 40, 50, ela olha para trás e vê aquele pano de fundo e fala, nossa, é isso aí mesmo. E aí ela vê também que muitas vezes ela lutou contra a própria estrela. Caramba, Porque isso é muito, ela não queria. isso é muito louco, assim, né? A astrologia, se a gente tem é subutilizar, né? Uma ferramenta como a gente tem na mão, é subutilizar, enfim, no mínimo subutilizar, né? E você estava falando também sobre as estrelas heliacais, né? Sobre as heliacais, poente e nascente, não é isso? A nascente e a poente, elas são como dois mensageiros. Ela até usa a palavra psicopompo, mas são dois mensageiros que acompanham a gente a vida inteira, um voltado para fora e o outro voltado para dentro, claro, né, a nascente e a poente, mas que falam muito da nossa... vamos colocar entre aspas, entre muitas aspas, mas da nossa missão de alma, da nossa... É isso, da nossa missão de alma. São estrelas que agem como duas guardiãs, como se fossem dois anjos, dois mensageiros celestes, que vão falar daquela parte mais profunda da nossa encarnação. Né? Eu digo isso porque os egípcios acreditavam em reencarnação. Né? Eles tinham toda a mitologia deles, era construída em cima disso, né? Isso, a metempsicose. Eu também, né, enfim, eu respeito que eu acredita, mas não é. Né, se a pessoa está aqui ouvindo o que a gente está falando, provavelmente ela tem alguma ressonância com isso que a gente está falando. Então, a metempsicose, assim, eu acho que é curto que a gente considere que uma alma possa ser descartada e ponto. É minha visão, mas eu respeito todo mundo, né? Como boa aquariana que sou. Estou aqui para incluir, não para excluir nada. Nenhum pensamento é excludente, muito pelo contrário. Mas me fala como é que a gente consegue saber quais são essas estrelas. Por exemplo, no meu mapa. Como é que eu consigo descobrir? Estou com o meu mapa aberto aqui, eu não sei como ver essas estrelas. Como é que eu consigo descobrir? Muito simples. Se você quiser, até inverto a câmera aqui e mostro. Será que vai sair o contrário? Ou sai? Deixa eu experimentar, peraí. Uhum. Vamos ver aqui. Cadê o trequinho para inverter? Eu acho. Aqui. Eu vou colocar no astro.com. Sim. Lá no astro.com, vocês estão vendo aí, né, gente? No astro.com, eu vou colocar aqui o mapa do dia, tá? Só para a gente... Enfim, é uma coisa neutra, né? Aí todo mundo já conhece, vai lá em seleção alargada de mapas, tal, coisa e tal. Aí vai no circular aqui para tirar seu mapa normal. Só que não é o circular. Você vai nos especiais. Interessante. Estou mexendo aqui Aí agora. lá nos especiais tem um monte de coisa legal aqui. Um monte. Mas esse aqui é super legal, ciclograma de trânsitos. Esse aqui eu adoro, vocês precisam conhecer esse ciclograma de trânsitos aqui, é muito da hora. Mas o que nos interessa agora é isso aqui, ó. Parans e fases das estrelas. Uhum. Parans, de acordo com Bernadette Bredd, olha lá, tá vendo, gente? Olha como é que se escreve Bernadette, não tá faltando R não, é assim mesmo, tá? Então, aí se você quer os parans, você pega um desses dois. Aqui embaixo, ela tem esse Ur. O que é Ur? É Urano, Netuno e Plutão. Então, esse daqui é só com os planetas clássicos, tá? Do Sol, Lua e de Mercúrio até Saturno. E aqui pega Urano, Netuno e Plutão. Então, eu vou pegar esse aqui só para quando a gente clica e dá um mostrar mapa, clica lá no botão
botãozinho verde, né? Mostrar mapa. Ele vai gerar já numa janelinha à Você parte, deixa né? Abre uma nova guia plácido? e vai gerar Você deixa um PDF. o sistema de casa, você deixa plácido mesmo? Eu deixei plácido. Tá. Porque não é indiferente, tá? Ela vai mostrar aqui, ó, a primeira página é aquela listinha dos planetas. O planeta está no grau tal, na casa tal, na velocidade tal, né? Tá vendo? Aqui vocês veem a velocidade do planeta, latitude, declinação, aí as casas, né, no sistema Plácidos. O ascendente ali começa em 22 de Áries e assim por diante. Na página 2 aqui tem o que nos interessa, tá? Aí você Uhum. começa a ver ali, por exemplo, ó, essa pessoa hipotética, claro, né, que é uma pessoa que, enfim, esse é o mapa de hoje, se eu não me engano. Eu estava até vendo aquele trânsito, né, que tá lá o Iode, né, com Mercúrio ativando Régulos, aí eu tô acompanhando esse momento, né. Uhum. Aqui, ó, se essa pessoa nasce nesse lugar aqui, ela vai ter Eliacal Rising Star é a Zubin Escamali e a Eliacal Setting Star é a Menkar, tá? Então, Uhum. cara, você vai lá, sempre vai aqui no não, mapa do dia, circulares, deixa eu só ver se ele aparece aqui hoje. De novo, mapa do dia, go, Uhum. Mercúrio retrógrado. Mapa do dia. Então, mapa do dia, mas aí, bom, não quero mapa do dia. Eu volto lá para a seleção de mapas, vou em especiais e daí escolhe lá Parans, de acordo com Bernadette Brad, mostrar. Eu vou dar um zoom para ele ficar mais visível, para ele ficar mais melhor de bom. Agora Maravilhoso. sim. Então aqui, ó, estrela sempre vai aparecer na segunda página, né? E a sua estrela heliacal nascente, Rising Star aqui nascente, né? Ó, Castor, por exemplo. E a estrela heliacal poente é Rukbat. Daí, ele vai falar de estrelas que estão ou no horizonte natal ou em algum meridiano. Olha aqui que interessante, ó. Essa pessoa aqui, se ela nasce agora, ela já nasce, né, com grande sorte, porque ela tem Aldebaran e Régulos, duas estrelas reais da Pérsia, que estão em contato ou com o horizonte natal ou com o meridiano. Depois ela vai olhar os planetas e os parãs que esses planetas fazem. Por exemplo, o Sol, ele está fazendo parã com Sualocin. Então, aqui, ó, o que é esse set rise aqui? Significa o seguinte, enquanto o Sol está se pondo, Sualocin está nascendo. Aí Vênus vai fazer parãs com Aculeus. Isso significa o quê? Que enquanto Vênus está culminando, ou seja, ele está no meio do céu, está culminando, a estrela Aculeus está nascendo, então está fazendo parãs com Vênus. E assim por diante, olha Marte lá, ó, Marte fazendo parãs com Alnilan, mas aí eles estão ao mesmo tempo, Rise e Rise, ou seja, quando Marte nasce, Alnilan nasce também. Quem lembra aí quem que é Alnilan? É uma estrela famosa. Ela está. Tô vendo meu mapa, inclusive, eu tô vendo isso aqui, ó. Deixa eu virar aqui a tela para te mostrar, só um pouquinho. Eu tô vendo aqui, tô com o meu mapa aberto. É esse L, que Tolima, eu sei que é uma estrela maléfica, que tem a ver com um monte de coisa, como a maior parte delas é, né? E o que que é esse L Cool Rise aqui, né? Nascente, que seria, culminando, e esse L aqui significa o quê? Deixa só, eu vou esperar um pouquinho. Ah, tá, legal. Aqui tá, eu tô vendo a tua imagem no computador, tá? Uhum. Então, ela, com um atraso de uns 5 segundos, o L, low culmination. É o seguinte, ela é a baixa culminação, ou seja, ela está no fundo do céu.
Quando é só o cool, é de estar no meio do céu, culmination, né? Ou low culmination é fundo do céu. Então é sempre assim, set rise, nascendo ou se pondo, low culmination ou culmination. Então, culmination é no meio do céu, não necessariamente no meio do céu, tá? Uma estrela não precisa estar no meio do céu real, mas ela pode estar culminando junto ali, né, atingindo o seu ponto máximo, né? Se ela não está, por exemplo, alinhada com o horizonte, o equador celeste, ela nunca vai estar no meio do céu, né? Você vai ver a estrela fazendo assim, ó. Não que ela vai fazer isso aqui, sabe? Ela nasce, aí você olha para cima, que nem meio-dia, né? Aí depois ela vai se pôr lá. Não necessariamente. Às vezes ela nasce aqui, ela faz uma parábola e se põe aqui, na tua frente. Então, naquele momento em que ela atingiu a altura máxima, aquilo é o meio do céu da estrela. Entendi. Aqui é o ponto de culminação da estrela. Baseado na eclíptica, né? Se fosse baseado na eclíptica, né, você tem ali, por exemplo, para quem está numa determinada posição na Terra, a eclíptica vai coincidir com o horizonte celeste, aí você vai ver aqui assim, né? Mas não necessariamente é isso. Então, por isso que é diferente de a gente, por exemplo, fazer esse relatório da Bernadette aí por Parans, aí você já tem ali as suas estrelas. Aí, claro, para interpretar, não é, gente, uma tarefa de 15 minutos, tá? Para interpretar, é uma tarefa demorada, inclusive para você introjetar essa interpretação. Vocês viram que tem bastante estrela ali na lista, né? Cerca de 20, em torno de umas 20 estrelas. E aí, claro que tem as mais importantes, que eu falo, quais são as mais importantes, quais são as que estão associadas com o seu planeta mais importante no mapa, um planeta forte, um planeta que está, sei lá, tem algum destaque no seu mapa, um determinado planeta, um planeta que tem muita dignidade, tem muita força, né, que está lá no seu próprio signo, está em trono, está exaltado, enfim, está numa casa angular. Então tem um monte de fatores que a gente pesa a força do planeta no mapa. Aí você pega aquele planeta e fala, opa, esse planeta está forte, deixa eu ver que estrela que está com ele, se tem alguma estrela com ele. E observa a força dessa estrela atuando na sua vida. Agora, tem aquela outra maneira, a velha maneira lá, que é você ver na eclíptica, né? Que as pessoas costumam ver aí aquela listinha de estrelas que são as principais, que elas até aparecem. 6 principais, né? Tem aquelas as 6 estrelas fixas zodiacais, né, que são as clássicas, e tem aquela listinha lá em objetos adicionais, que aí ele põe Aldebaran, Antares, Regulus, Sirius, Spica, Rigel, Altair, Capella, Arcturus, Procyon, já está dando 10 aqui, Castor, Pollux, Betelgeuse e Algol. Então são 14, né, que ele coloca ali essas 14. E se você colocar Fomalhaut também, Fomalhaut junto, dá 15. É que a Fomalhaut não aparece ali na lista, você tem que pôr ela na entrada manual. Tem uma entrada manual lá de lista de estrelas fixas, que a pessoa pode pôr manual. E por quê? Porque essas 15 estrelas são aquelas estrelas conhecidas por as Berrenian Stars, que são as estrelas que eram utilizadas na magia medieval. Lembra que lá no medievo a gente tinha as tais das ciências ocultas? Por isso que hoje tem um monte de cientista falando astrologia é pseudociência. Porque a gente falava, na Idade Média, a gente falava de as ciências ocultas era a astrologia, a magia e a alquimia. Eram chamadas de ciências ocultas. Então, a astrologia continua até hoje dentro da tradição, ela é uma ciência oculta, não é uma ciência acadêmica, é óbvio, né? Ninguém vai fazer doutorado, mestrado em astrologia, mas dentro dessa tradição por enquanto, do ocultismo, ainda, só por enquanto. Não, até tem pessoal fazendo mestrado e doutorado, mas do ponto de vista de ciências sociais, de filosofia, de antropologia, né, e coloca a astrologia como sendo um assunto. É verdade. Eu já vi várias pessoas. A Titi Vidal ela fez um mestrado e um doutorado com astrologia.
astrologia no meio. Só que ela colocou a astrologia ali de um ponto de vista de alguma ciência humana tal, mas ela fez. E tem várias pessoas aí fazendo, tanto aqui no Brasil quanto ao redor do mundo. Mas então, aí nas ciências ocultas lá, né, que era a astrologia, a magia e a alquimia, tinha uma prática que geralmente o astrólogo ele também praticava alquimia e também praticava magia. Tanto é que os símbolos dos planetas aí que a gente usa, planeta, estação do ano, tal e coisa, esses símbolos aí, né, dos signos, os símbolos astrológicos, na realidade eles são símbolos alquímicos, né? Então, esses magistas, eles faziam, então, o quê? Tá vendo a tela invertida, Lu? Mas deu para perceber onde que é que clica lá para ver a listinha de estrelas lá no astro.com? Ela estava confirmando que estava conseguindo enxergar. Quando você virou a câmera, conseguiu enxergar como é que você estava procurando, entendeu? Acho que foi bem sobre isso que ela estava falando. Confirma aí, Lu, se foi sobre esse assunto que a gente está falando aqui. Tá. E aí, essas 15 estrelas eram usadas em magia. Magia planetária e magia estelar. Não me pergunte como, eu só sei que eram usadas. Eu não faço, o máximo que eu faço de magia é falar dos selos planetários que a gente usa para como um amuleto, como um talismã, como alguma coisa para enfim, facilitar a captação de boas energias dos planetas, né? Os selos planetários, no máximo, nada além disso. Mas as pessoas que trabalham com magia planetária usam essas 15 estrelas. Por isso elas estão ali, naquela listinha do astro.com, né? E se vocês ativam as estrelinhas, elas acabam. Você pede para desenhar o mapa, ela vai aparecer na eclíptica, né? Vai aparecer ali no seu mapa, em algum lugar ali. Por exemplo, se você pedir para ativar Fomalhaut, ela vai aparecer onde você tem peixes, no grau 4 de peixes, que está hoje Fomalhaut, ela vai aparecer ali no seu mapa. O que é comum, também, quando eu posto sobre estrela fixa, a pessoa, eu falo, olha, gente, tipo, essa conjunção que teve aí com o Algol, né? Ó, Algol 26 e 30 de touro tal. Aí vem alguém e fala, Zeno, eu tenho Algol em 26 e 30 de touro. Sim, você e todos os 8 bilhões De de pessoa. seres humanos têm Algol a 26 e 30 de touro. Todo mundo. É estrela fixa. Por isso que chama estrela fixa, ela está sempre no mesmo lugar. É fixa, entre aspas, que ela anda 1 grau a cada 72 anos. Mas, a grosso modo, a gente chama de estrela fixa, porque todo mundo tem ela no mesmo lugar. Todo mundo. Né? Então, eu garanto que todo mundo que está aqui na live vai ter Antares e Aldebaran no eixo Gêmeos Sagitário no grau 10. Todo mundo. É mais ou Sim. menos, né? E assim por diante, né? Então, é aí que você vê essas estrelinhas. Por exemplo, tem uma estrela muito famosa que todo mundo gosta, que é a Spica. Spica, que é considerada a mais benéfica dos céus. Ela tem a ver com a espiga de milho, com aquela coisa da fartura, a espiga do trigo, aliás, né? Não do milho, do trigo. Que tem a ver com a fartura, e aí diz-se que a espica ativada no mapa ela vai trazer uma fartura, uma abundância para aquela casa que ela está ativada. Não necessariamente dinheiro, às vezes não é a única, o dinheiro não é a única forma de riqueza do mundo, você tem outras riquezas, outros valores, né? Mas de qualquer maneira é muito bom ter espica ativa no mapa. Tem uma colega nossa, astróloga, que eu não vou falar o nome por uma questão de privacidade, mas ela até vai saber, se ela estiver vendo a live ou ver depois, ela vai saber que é dela que eu estou falando. Que ela tem coisas que acontecem com ela que são coisas que a gente fala, nossa, que sorte, né? Que legal, isso é um fator de sorte. E vão acontecer muito mais coisas, porque ela tem espica em conjunção com a parte da fortuna. Então, né, uma coisa bem legal, né, de ter uma estrela benéfica como essa, né, espica no ascendente, espica no meio do céu, algum planeta ativando espica, né, o Sol, a Lua. Função de legal. Oi? Com a espica, por exemplo, não é assim, porque eu sei que tem a ver com a alfa, estrela beta, estrela alfa e tudo mais, daquela constelação.
Você considera até quantos graus para uma conjunção, por exemplo? Até o quê? 2 graus ou menos, assim? Não sei como é que você... 1 grau ou menos. 1 grau ou menos. 1 grau ou menos. Então, se tiver 59 minutos, né, ou seja, 1 grau são 60 minutos, tá 59 minutos, ela tá ativando, tá? Assim, a Ingrid está perguntando aqui, Spica e Parque da Fortuna 1,76. Então, se é mais de 1 grau, não ativa, né? E alguns astrólogos, a Lupe está perguntando aqui, alguns astrólogos consideram que oposição exata também ativa estrela. Alguns astrólogos consideram isso, mas é exata. O que é Exata. exata? Exata é exata, né? Exemplo, sei lá, você tem Júpiter em Áries a 23 e 41. Spica está lá do outro lado, em Libra. Né? Hoje eu não lembro exatamente o grau, mas ela teve um dia que ela já esteve em 23 e 41. Então essa pessoa está com Júpiter em grau e minuto exato, ativando o Spica. É possível. Existem escolas de astrologia que consideram a oposição também. Eu considero porque eu acabei de falar essa posição porque eu tenho essa posição no mapa, né? Júpiter em oposição exata a Spica, no eixo Áries-Libra. E eu Uhum. percebi que a minha Spica está na casa 8. E eu percebi eventos na minha vida que falam exatamente desse fator de ter Spica na casa 8 ativada. Eu tive vários eventos que é assim, a casa 8 fala de dinheiro do outro, né? Uhum. E aí eu falei, nossa, rapaz, é interessante, eu acho que é possível, pode ser, né? Agora, é só o meu caso, né? A gente não pode validar alguma coisa em astrologia só com uma pessoa. Aí a gente precisaria, por exemplo, analisar, que nem a Ingrid aqui. Eu estou falando, olha, Ingrid, eu considero 1 grau ou menos, mas o que a gente faz para pesquisar, por exemplo? Não, vamos ver, vai que ela ativa a 1,76 graus. Vai que ativa. O que a gente faz? Vai lá no AstroSeek, que o AstroSeek é legal por causa dessas coisas. Eu uso o astro.com e o AstroSeek. Também uso os Os dois. dois. São os únicos que eu uso. Assim, Sim, são ótimos, né? Vai lá no AstroSeek e procura qualquer pessoa famosa que vai ter Spica ativada ou planetas próximos de Spica nessa orbe que você está falando. E aí vamos ver, a pessoa é famosa, certo? Se ela é famosa, a vida dela está exposta para a gente ver aí e tal, né? Na revista Caras e tal e coisa. Então, a gente vai olhar para ver, ó, vamos analisar o fato da vida dessa pessoa famosa, vamos ler a bibliografia, não, a biografia dela, para ver se ela tem essa espica ativada nessa orbe. Então, a gente tem que observar, porque tem autores que consideram 2 graus, por exemplo. Né? Eu considero de 1 grau para menos. Quer ver um exemplo que eu sempre uso? No dia da explosão, o teste lá da primeira bomba, lá nos Estados Unidos, fizeram até o filme agora, né? Eu aproveitei o hype do filme e até fiz essa publicação na época que fizeram o filme, o Oppenheimer. uhum. No dia e na hora da explosão da bomba, quem que estava em conjunção exata com o Algol? Marte. Então, assim, eu tenho certeza que não tinha astrólogo ali no meio daqueles cientistas, né? Para programar explodir a bomba justamente na hora que Marte está em conjunção com o Algol. Mas Nossa, até porque os próprios astrólogos fizeram outras pesquisas a respeito disso. Por isso que nós ficamos com tanto medo agora aí dessa conjunção de Urano, Marte e Algol. Por quê? Porque você tem a história. Hoje você tem o computador e você pode, por exemplo, pesquisar. Tá, vamos ver quando que aconteceu o Urano, Marte e Algol lá atrás. Aí você vai pesquisar e vai perceber, nossa, foi justo no dia que aconteceu tal coisa. Aí você começa a juntar as coincidências, né? E, enfim.
pela Mas experimentação, a gente faz um tipo de de forma, pesquisa, né? forma empírica, você vai quebrando a cara, você vai anotando ali de forma empírica, vai fazendo tudo aquilo que é assim, né? Por observação que a gente construiu a astrologia, a gente constrói diariamente a astrologia, obviamente. Mas é muito interessante, né? Como que todos os eventos, de fato, estão conectados com alguma coisa. E como que tem a literalidade, né? Por exemplo, tem uma estrela fixa, Alferatis aos 13 graus, se eu não me engano, de Áries, que é bem característica também, assim, bem característica. Ah, vi pessoas ali, tem um mito por trás. Eu gosto de entender alguns mitos, porque 64, de fato, é muita coisa, assim. 64. E legal, né, que é um número estratégico, né? Se você parar para pensar nos bits, bytes e tudo mais, 64 é a origem de uma porção de outras coisas, né? Que a Bernadette Brand foi lá e catalogou, né? Que colocou para Sim. estudo. Ela tá. Deixa eu até mostrar o livro aqui. Esse eu comprei. Eu queria ter ele em papel. Não sei se vai sair ao contrário aí, gente. Se sair ao Uhum. contrário, faz de conta que nós somos igual o Leonardo da Vinci, que escrevia tudo ao contrário. Esse livro aqui, ó. Neste livro, ela. Eu vou até abrir aqui para vocês um exemplo. Vamos pegar uma estrela. Qual estrela que você falou agora, Ruth? Eu falei sobre Alferatis. 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 FG. Peraí. É os 13 graus de Áries. Alderamin. Ah, não. Alferatis não é F, é PH, né? PH. PH. Alnilan. Então, aquela estrela famosa que eu falei aquela hora lá é uma das três do cinturão de Órion. Alfeca, Alferatis. Então, ó, a Bernadette, o que a Bernadette faz? Eu vou colocar ele pertinho aqui Que para vocês lindo. verem. Ela coloca a estrela, ela coloca o desenho da constelação, ela coloca a posição relativa da estrela no globo celeste. Aí mais para baixo ela vai falar do mito da constelação e da estrela. Então, aí depois ela começa a fazer uma listinha associando a estrela aos parãs. Aí, se a estrela é Heliacal, né, se é Heliacal, se está em parãs com o Sol, se está em parãs com Mercúrio, é uma listinha. Tá? É tipo aquele cookbook, né, de astrologia lá que você pega, é Vênus em peixes, é Vênus em leão, Vênus em virgem. E aí ela fez esse cookbook que é exatamente isso, ela pega todas as estrelas e fala, bom, a estrela tal quando está em Paran, com o Sol, com a Lua, com Mercúrio, com Vênus, com Marte. E só que você tem que, ela dá um aforismo, e você tem que interpretar esse aforismo considerando a constelação que a estrela está, existe um conjunto de regras, né? Se está na mão esquerda, se está na mão direita, se está no olho, na boca, se está na testa, se está no pé. Considerando ali, por exemplo, Régulus está no coração do leão, né? E assim por diante. Aí você considera isso também na interpretação, olha o aforismo da estrela e olha o planeta que ela está fazendo Paran no seu mapa e qual que é a função desse planeta. O que esse planeta faz no mapa? Ele é um Mercúrio solto ali, por exemplo, ou tipo é um Mercúrio que é um Mercúrio? Tipo, o que Mercúrio faz no mapa? É sempre aquela coisa, né? Comunicação, raciocínio, basicamente isso, né? Uhum. Mas aí o Mercúrio está no mapa em qual casa? Na casa 1, na casa 2, na casa 3? Quais são os assuntos que o Mercúrio está envolvido ali, porque ele está naquela casa? E outra, quais são as casas que ele rege? Né? Que é sempre a casa de Gêmeos e a casa de Virgem. Aí, baseado nisso, você pega esse aforismo da estrela e aplica na sua vida. Você vai perceber espantosamente que tem muito a ver. Eu fiz isso no workshop, por exemplo, né? E fui falando para as pessoas, tá, vamos ver Paran aqui. Claro, não dá para você ver os Parans de todas as... Paran não, os aforismos de todas as estrelas, né? Porque a gente tem
Tem gente que tem 15, tem gente que tem 20 estrelas, é um monte de estrela. Mas a gente pega ali as principais, as duas heliacais, por exemplo, e, ou uma estrela que está em Paran com regente do mapa, e aí você vê a confirmação ao vivo ali de pessoas que elas próprias dão o depoimento. Né? Eu nem Impressionante. pergunto nada. A pessoa mesmo que quer falar. Não, deixa eu falar, porque essa estrela tal, assim, 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 ela sente que bateu com ela, que vibrou, que teve a ver, que tem uma coerência. E aí você começa a ficar de boca aberta, né? Você começa até a ficar assustado. É que nem tarô, né? Quando você vai tirar o tarô, que funciona a primeira vez, você fala, nossa. Aí quando funciona a quinta vez, você já está assustado, né? Tem gente que se assusta com a segunda vez, dependendo do assunto que a pessoa venha consultar. Nossa Senhora, né? Obviamente, né, eu falo que as cartas elas também não erram nunca, né? Pode errar é a interpretação do tarólogo, né? Quem está fazendo a leitura ali. Como na astrologia, como em todas as ciências, né? Ocultas. Falando sobre ciências ocultas, né? Ciência oculta é tudo que eu não entendo. Para mim, sei lá, engenharia é uma ciência oculta. Né? Tudo que eu não entendo faz parte de uma coisa oculta. Então, assim, eu até brinco com isso. Quem fala sempre isso também é a Ana Maria. Ela comenta, né? Que tudo que ela não entende é oculto. Então, tá tudo bem de ser assim, né? Então, assim, a gente... nossa, o Lupinastro tá falando que ficou assustado até hoje. Já tinha 4 anos. Há 4 anos que você sabe como é que as coisas chamando nas fichas. Não, eu também, eu também. Eu também fico assustado. Eu não fico. Porque o que acontece? Assim, cada pessoa tem uma reação, né? Mas como eu sou da área de exatas, trabalhei assim, eu sou da área, eu sou de tudo quanto é coisa, já trabalhei até de chefe de cozinha, já dei aula de música, né? Isso é Legal, o quê? coisa boa. Urano, Urano em Antícia com Júpiter. Nossa, então, gente, tudo que é diferente pode ser expansivo aí. Nossa Senhora. Júpiter é regente do mapa, que é regente do ascendente, e ele é regente, ele é corregente da casa 10, porque a casa 10 tem Cara, isso. Sagitário, Sagitário interceptado, tem a cúspide está em Escorpião, 29 de Escorpião, mas tem Sagitário inteirinho interceptado. Então, o Júpiter é corregente da 10, ou seja, a minha carreira. Eu já fui professor de guitarra, já fui professor de tecnologia, de software e hardware, de computador, essas coisas todas, né? E Com Urano, né? trabalhei, O jogo, né? trabalhei como chefe de cozinha, né, da culinária japonesa, e hoje eu sou astrólogo, quer dizer, estou atendendo profissionalmente as pessoas no dia de hoje. Comecei a estudar astrologia em 1987, mas ela nunca foi atividade profissional, era sempre vou fazer mapa para os amigos, tal, aquela coisa. E aí, hoje, enfim, hoje a coisa virou profissional, mas eu fico espantado. É uma coisa que me espanta ainda, justamente por isso, porque o meu cérebro foi treinado para a área de exatas, que 2 mais 2 é igual a 4, aquela coisa toda, lógica de programação, algoritmos, né? Algoritmo de computador. A turma fala tanto do tal do algoritmo do Instagram, esse sim é uma ciência oculta, né? O algoritmo do Instagram é uma ciência oculta que Não, ninguém sabe explicar direito. não existe. Não existe ninguém que consiga, ao meu ver, entender esse algoritmo, né? Você falando de algoritmo, eu sou técnica em informática, eu fiz informática, no Cefet fiz tecnólogo de informática também, né? No auge, eu sou aquariana, com Urano na 11, Sagitário, né? Então, obviamente, eu tinha que em algum momento movimentar isso também. Obviamente que as ciências ocultas humanas, elas me chamaram muito mais do que a tecnológica, né? De fato. Tipo, aí tem muitas outras coisas no mapa e tudo mais. Mas é impressionante como que essa multidisciplinaridade faz a gente hoje ser, né? Ter condição, inclusive, de atende com tantas histórias, com tantos recortes, tendo cada pessoa como única mesmo. E qual é a estrela assim que você considera mais, além da espica, né? Qual é a outra estrela que você considera assim que você tem inveja por você não ter? Olha,
assim, que eu respeito muito, demais, Régulus, das 4 estrelas reais da Pérsia. Régulus é assim... Na realidade, as 4 são fortes, né? Mas digamos que eu tenho uma certa simpatia por Régulus. E ela tem uma força, sabe? É uma coisa assim que você fala, nossa, essas estrelas, né? Elas são uma coisa. Aldebaran e Antares também, claro, Fomalhaut. E Sirius, né? Sirius, ela é uma coisa assim que carrega uma, uma carga da mitologia egípcia e, e teve uma época, não sei quanto, não vou lembrar agora quantos milhares de anos atrás, que Sirius era a estrela polar, né? Então a Bernadette até conta essa história bonita que eles logo perceberam que tinha uma estrela polar, porque ela fica parada, né? O céu inteiro se mexe conforme a Terra gira, mas aquela estrela polar ela fica parada. Por quê? Porque é o polo não magnético, geográfico, né? O polo norte geográfico aponta direto para a estrela. Então, como a Terra gira, as outras todas giram, menos ela. Aí, essa estrela que fica parada, que é a Polaris, aí depende por causa da precessão dos equinócios, cada época é uma estrela diferente. E que a gente acaba chamando de Polaris, né? Que é sempre a estrela que está lá alinhada com o eixo da Terra. Então, eles começaram a construir uma mitologia de que, então esse eixo aí tem um fio invisível aí né, que prende tudo. É um eixo. A partir daí, o que eles fizeram? Vocês já leram Asterix e Obelix, né? Eu tenho certeza que já ouviram falar do Asterix e Obelix. Mas eles começaram a fazer os menires, né? Aqueles... tem um nome específico que eu esqueci, mas é uma torre de pedra. E construir a tribo em volta dessa torre de pedra. Essa torre de pedra, esse mastro, era justamente para simbolizar o mastro universal que segurava a Terra, porque todo o céu girava em torno desse mastro. Né? Do ponto de vista nosso, quem gira é o céu. Né? Uhum. Inclusive, fisicamente é comprovado isso. Tem até aquela piadinha do físico que estava dirigindo na estrada, bateu o carro na árvore, aí o policial chegou, ô, doutor fulano, o que aconteceu aí? Bem, eu estava parado, veio uma árvore a 120 por hora e bateu no meu carro. Ou seja, na física, você pode pegar o ponto de referencial. Qual que é o ponto de referencial que o físico pegou? O carro. Uhum. Então, se o carro é o ponto de referencial para ele, quem veio bater nele foi a árvore. Essa coisa a gente faz do nosso ponto de referencial. Estamos aqui na Terra parados, é o ponto de referencial, quem gira é o céu. E aí o antigo, ele literalmente acreditava nisso mesmo. Né? Aí ele vê aquele eixo imaginário e ele monta toda a questão na mente dele, né? Você pode perceber que essa mitologia do eixo imaginário, ela vai nas cidades em círculo, no chefe da tribo, né? Que tem que ter então um eixo. Esse eixo do céu, ele tem que ter um equivalente aqui na Terra. O eixo da Terra, quem que é? É o chefe da tribo, é o rei, é a rainha, é aquela pedra que eles colocam no centro. Os países até hoje têm esse costume Sim, de sim, colocar uma pedra no centro, né? sim, Vai sim. lá, pega o ponto geográfico do país e pum, põe uma pedra lá. Fizeram isso recentemente na Austrália. Colocaram uma pedra no meio do deserto. Calcularam o centro geográfico da Austrália, foram lá no meio do deserto, não tem nada. Foi uma expedição lá só para enfincar uma pedra no centro do país. Ou seja, de onde nós pegamos esse hábito? De pessoas que viveram há 5, 6 mil anos atrás e que, a partir de desenvolver essa mitologia, né, com a estrela Polaris, que um dia foi Sirius, hoje é outra que eu não lembro. Então eu acho Sirius também muito legal. Mas se fosse para escolher uma, eu escolheria Régulus. E eu não lembro agora quais são as duas não, são várias estrelas que eram alinhadas, é tanto o nome de estrela que eu esqueço, eram alinhadas lá com aqueles dutos das pirâmides. Uma era Tubã, se eu não me engano. Eu também não vou lembrar. Eu É não vou tudo lembrar. bem, bem Mas é aqueles dutos, sugestivo. eles usavam, inclusive tem aí uma galerinha aí das ordens secretas, né, que conta essa história. Tem no livro
do Marcelo Deodébio. Marcelo Deodébio conta essa história aí, que é os rituais que eles faziam dentro das pirâmides, eles esperavam determinada época do ano para poder ter o alinhamento dessas estrelas. E determinada hora, as 4 estrelas, porque são 4 tubos, né, que entra dentro da pirâmide lá, e aí a luz dessas estrelas entrava dentro da pirâmide e ia direto lá para a Câmara do Rei, que era o momento de fazer o tal do ritual secreto lá que eles faziam. E então, assim, a gente supõe, né? Se a gente vai supor hipóteses, a gente tem que supor hipóteses de que os africanos, não vamos esquecer que o Egito fica na África, né, gente? Não fica em Miami, né? Ele fica na África. Então, os É, africanos, eles tinham conhecimento avançado de astrologia, de astronomia, né, para poder fazer o cálculo ali, saber que época que a estrela iria alinhar. E outra, né, imagina, eles construíram a pirâmide alinhada com a estrela. Né? Então, você imagina, eles levavam muito a sério essa questão. É sim, uma sim. questão que a gente tem levantado aí, essa história da África, né, ela é uma história que está sendo levantada e trazida à lume, aí, trazida a, ao conhecimento de todas as pessoas, e a gente percebe que os africanos tinham um conhecimento avançado em astronomia, em matemática, e claro, né, os caras construíram a pirâmide, né? Sim, sim, Hoje, sim. o ser humano hoje, com a Geometria. tecnologia que ele tem hoje, ele não consegue construir a pirâmide. Já tentaram, já, não conseguiram. Daquele jeito lá, com aquela precisão, não consegue. Então, assim, e esses mesmos caras desenvolveram aí grande parte Tudo bem, tem o povo da Babilônia lá também, né? Os caldeus, sumérios e tal. Mas os egípcios, os africanos, eles desenvolveram grande parte do que a gente conhece hoje e faz uso, né, da astrologia. E, enfim, eles tinham essas estrelas aí, que eram as Sírios, para eles era, entendeu? Era a estrela sagradíssima, né? Ela era usada, inclusive, nos eventos religiosos, inclusive tendo a ver aí com as épocas que ela ficava heliacal nascente ou heliacal poente. E eles usavam essas épocas para Atua. atividades religiosas. É importante, sim. Uma coisa que eu gosto de ter da precisão dos equinócios, até saindo um pouco só das estrelas fixas, assim, são as lunares, né? Das estrelas quando a gente fala sobre a astrologia védica, por exemplo, as 27 moções lunares, né? Tem ali as 28, né? E os 27 e 28 mansões lunares, 27 conhecidas, que tem a ver com, né, a gente começa com o quê? Com crítica, tem crítica, né, com K, dois T's, com, tem Ashleisha, tem Strava, tem Mula, tem todas aquelas nas estrelas fixas, quer dizer, são as mansões lunares, que são a forma, né? São a lua, assim, a forma como na Védica é lido, né? Assim, na astrologia. Eu acho muito importante. Eles levam em conta para esses gnósticos também, né? Para poder fazer leitura. E não sei se você aprofunda na Védica, se você estudou, se você estuda. Eu tenho um fascínio para algumas coisas da astrologia védica. O fascínio me leva também a esse lugar da Índia, me leva nesse lugar lá dos antepassados mesmo para estudo. E eu tive uma iniciação com uma pessoa que teve um ashram por 17 anos na Índia e tudo mais, que hoje está no Brasil. E foi muito, muito marcante. Assim, na minha vida, a astrologia védica ela veio também para ser. Ela é muito literal, veio trazer uma literalidade em várias coisas. E assim, eu não sei como é que fica a leitura das estrelas fixas quando a gente vai para védico. Eu tenho até uma curiosidade, sabe? Não sei se você sabe, mas eu tenho muita curiosidade de entender como é que é, né? Porque na Védica meio que eles já levam tanto em conta as. Aí tem os padas, né? 4 padas dentro de cada nakshatra, que são essas estrelas. E aí que são essas moções lunares, assim. Então é bem curioso a leitura, como que é feita, e tem tipo, você pode. Tem uma associação também quando você pegar, né, com. Tem assim. Tem muitas outras coisas. Gente, minha memória tá péssima. Mercúrio não tá ajudando nada. Tô tentando lembrar dos nomes, os nomes todos fugindo. E assim, eu amo. Tô pessoa que ama védica. Eu estudo astrologia védica há pelo menos uns
8 que eu tenho fascínio, é muito complicado, né? Até para a gente traduzir, falar como a literalidade, né? Como assim? Se o seu grau, se você tem um signo, você, por exemplo, eu sou aquariana na Védica, eu sou Capricórnio. Capricórnio com ascendente de Capricórnio e tudo mais. Tem 23 graus de diferença, né? Então, muitas pessoas não entendem isso. Também para trazer para nossa concepção, também não é uma coisa assim, né? Você tem que escolher ali, eu amo muita coisa, inclusive faz uma ponte, faz uma complementação, né? Geralmente eu gosto de ler mapas também pela Védica, é bem interessante, bem interessante. Tem uns sites específicos, aí tem uns yogas assim específicos, tem um a Sarpa, que é um yoga que também exige uma profundidade, não sei se você já ouviu falar, mas assim, exige uma profundidade, como se o seu mapa tivesse com algumas demandas maiores, como se estivesse preso pela serpente. É bem interessante, assim. E tem uma literalidade bem interessante. Mas estrelas, enfim, eu vou até pesquisar como é que funciona ler estrelas fixas, né, pela Védica. Não sei, não sei. Tem Eu tanta coisa. também não sei. Assim, eu não sei a questão da interpretação que a Védica vai fazer e qual que é o mecanismo que ela vai utilizar para colocar essas estrelas no mapa. Agora, se for por parãs, não muda nada, porque o que acontece é a posição literal da estrela e do planeta e de você. O parã precisa de três coisas. Ele precisa de uma estrela, de um planeta e de você no planeta Terra num determinado ponto. Que aí você vai medir o parã no ponto em que você está. Então, basicamente é isso. Nem se menciona signos. Né? Sim, verdade. Independe, porque nós usamos o zodíaco tropical, que é baseado aí nos solstícios e equinócios, né? Uhum. Por estações, Mas né? as estações, que é justamente o cruzamento. Qual que é o ponto zero? A hora que o Sol cruza o equador celeste, né? Que é o cruzamento da eclíptica com o equador celeste. É ali que é ponto zero. Começou o ano novo astrológico. É ali. Agora, a Védica, o Jyotish, é sideral, né? Uhum. Não, É, a calma. Fê está falando que eu Mas, não gosto de parte por do planetas vão parã, para outro. Saturno na 8 é ótimo. Eu adoro Saturno na 8. Marte na 8 também é bom, mas Saturno na 8 é especial. Respondendo aqui, tipo, né, leitura Saturno na 8, meu amor, é ótimo na Védica. é, assim, é aquela coisa. A gente tem que. Essas casas aí, a 8, a 6, a 8 e a 12, a gente precisa estudar, entender bem o significado delas. Elas existem, elas estão aí. Não importa, inclusive, não importa se a gente tem ou não um planeta numa casa, ela vai funcionar do mesmo jeito. E como? Ela vai funcionar. Mas eu acho que falta a gente estudar mais casa 6, casa 8 e casa 12. Porque todo mundo tem medo de, de É, casa 5, 8 e casa 12. Olha, volto a dizer, vai lá no AstroSeek, procura as pessoas famosas que vão ter Stellium de casa 6, Stellium de casa 8, Stellium de casa 12, vai ter um monte de gente. Tinha um mapa da Madonna aí, que era. Não, tá errado esse mapa, né? Mas eu até achei que estava certo. Ela tinha um Stellium de casa 12. Falei, gente, a Madonna, não é possível. Um Stellium de casa 12, a Madonna. E aí depois viu que estava errado o mapa. Ela mesma falou o ascendente dela numa entrevista uma vez, né? Ah, meu ascendente é tal. E não tinha nada a ver com aquele mapa que o pessoal faz análise, interpretação aí, né? Mas tem um monte de gente aí que tem celebridades, enfim, né? Várias pessoas que a gente pode acompanhar a vida que tem planetas na 4, na 4 não, na 6, na 8, é a 8 e a 12, né? As mais temidas são a 8 e a 12. Mas a gente precisa estudar melhor essas casas e porque a gente tem medo do desconhecido, né? é, Aquilo que eu, a gente tem medo. eu tenho, enfim, eu tenho a casa 12 bem potente, bem forte. Eu amo a casa 12. Comecei a entender mapa pela casa 12. Comecei a estudar mapa pela casa 12.
Por incrível que pareça, assim, né? Porque tudo tem Mercúrio na 12, então natural, e Netuno. Então, naturalmente, eu precisava de fato entender a 12. Assim, foi bem necessário. Inclusive, o regente da 12 está na 10, que é Saturno. Enfim, e aí mistura, né? Como é que foi essa transição? Eu amo a casa 12, eu amo a casa 8, eu amo a casa 4, assim, no nível. Para mim, são os melhores lugares. É onde tudo cresce, para mim, tipo assim, óbvio, a gente sabe da dificuldade que é ter Sol na 12, Vênus na 12, tudo isso, a gente sabe como é que funciona tudo, né? O mapa não é. Mas o mapa é perfeito. Segue o seu mapa que você vai viver. Seguir o seu mapa, você não tem erro, não tem erro. O mapa é o seu destino, como diz a Maria, né? Você não pode cortar aquele planeta, você não pode tirar ele dali, ele tá, é o seu mapa, né? Foi a sua escolha. Eu estou dizendo assim, o primeiro posicionamento que eu estudei foi Mercúrio na 12. Então, eu também tenho estélio na 12. Eu precisei ter meu estélio na 12 primeiro, antes de qualquer coisa, para poder viver minha vida bem. Porque eu tenho nada, ninguém mais, ninguém menos do que Júpiter, Mercúrio e Netuno na 12. Então, é É, bem isso que funciona. Bem interessante, assim. E na Védica, né? Interessante que na Védica eles vão para um. Aí eu fico com Sol, Mercúrio, Júpiter, só Netuno que fica na 12 e o resto vai para um. Aí tem todo o sentido da coisa acontecer, assim, é bem interessante. Assim. Amo da, o, o- as formas diversas. E ó, pode falar. o Palmeira, aqui, Conagro Palmeira. Neste mês, os aniversariantes serão mais impactados pelos astros vigentes. Quem estava falando isso hoje, numa live. Não, numa live não, acho que foi um vídeo que ele postou. Foi o Carlos Armit, que ele estava falando quando o Sol vai fazer um iode, né? Daqui a pouco. Esse iode que o Mercúrio está fazendo hoje, que o Mercúrio é foco do iode lá no grau zero de Virgem, Virgem, aham. Ativo daqui a Pégalos. alguns ativado Regulus. Daqui a alguns dias o Sol passa. Só que o Armit analisou o grau 29. Ele falou: o Sol vai passar no grau 29, que é o grau 29 para cá, grau 29 para lá, blá 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 blá. E eu assistindo o vídeo assim, eu falei: não é possível que ele não vai falar que o Sol vai ativar Regulus. E ele não falou. Aí eu falei: tá, tudo bem. Ele está querendo falar do grau 29. Mas eu digo o seguinte: é o grau zero de Virgem, né? O Sol vai passar por lá. Quem fizer, bom, quem fizer aniversário, quem faz aniversário com o Sol a zero de Virgem já é abençoado, porque tem o Sol ativando Régulos de nascença, né? Uma coisa. Então, assim, impacta na revolução solar, mas não impacta do jeito que nós estamos falando aqui no âmbito da astrologia coletiva, tá, gente? Na astrologia coletiva, é um ponto crítico a gente ter Saturno e Júpiter em quadratura. É crítico. Mas não significa que vai ser crítico no seu mapa natal, no seu mapa individual. No mapa individual, uma quadratura ela faz você levantar a bunda da cadeira, por exemplo. Né? É, É uma coisa bem, que cria energia, cria tensão e você levanta. normalmente você cresce, aquele efeito fermento. Quanto mais bate, mais cresce. Bem esse movimento. Sim, então agora, diferente da mundial. Quando a gente fala na mundial, tipo coletiva, eu mesmo postei aí esses dias. Eu postei e vou até repostar. Evite situações e locais de risco, porque no âmbito coletivo é perigoso, sim, uma quadratura. Ela não acontece toda hora, né? Uma quadratura Saturno-Júpiter. E assim, vocês lembram que em 2020 o Saturno e Júpiter fizeram conjunção no grau zero de Aquário, né? Ali que começou o tal da grande mutação. Teve 350 trilhões de astrólogos falando sobre isso, falaram bastante a respeito disso, da grande mutação. Mas aí agora eles fazem a primeira quadratura. Então, desde o dia 20 de dezembro, foi 21 de dezembro de Sim. 2020, fez a conjunção, então passou 21, 22, 23 e agora 24 é a primeira quadratura. Então, Sim. e é assim, gente, essa quadratura vai acontecer 3 vezes. Ela acontece agora por esses dias, né? Dia 14. Depois, Dia. depois 24 de dezembro e depois em junho, acho que é 15 de junho de 2025, a terceira.
Vai quadrar 3 vezes. Então tem quadratura aí para ninguém reclamar. Tá retrógrado, vai ficar aí nessa retrogradação, né? Tá voltando aos todos aí. Não, e o impressionante como que, né, como que a astrologia, ela é muito você falando sobre o vídeo do Armit, né? A astrologia é muito de um repertório pessoal, né? Tudo é narrativa também, tudo você tem, obviamente você vai se basear aquilo, mas você vai ver aquilo na sua vida e aplicar da melhor forma que você considera. Então, nossa, a quantidade de gente que está falando sobre a grande conjunção que aconteceu em 2020, a quantidade de gente que chegaram praticamente chorando, né, com medo no meio da grande pandemia, na pandemia, naquela correria, as pessoas que chegavam, porque tinham umas notícias catastróficas, esse tipo de gente que só faz ali espremer a tela e sai sangue, né, que dá até um pouco de pavor assim, eu dizia assim, então continua seguindo, gente, mas só você vê, sei lá, dá pena, ver qualquer pessoa assim na televisão do que você consultar um astrólogo dele. Na minha visão, né? A catastrologia, né? A Então, astrologia. eu preferi o grau 29, que é o grau anarético, né, que a gente fala, o que, que acontece? Ele é grau anarético em astrologia horária, né? Não quer dizer que no Natal, no mapa natal, quem tiver planeta no grau 29, ferrou tudo, aí é problema. Não, aí no mapa natal é uma coisa, numa astrologia horária, grau 29 é o grau anarético, grau crítico. Inclusive, até se você fizer a pergunta na horária e o ascendente estiver em 29, Não tem resposta. significa o seguinte, Não, não pergunta porque não vai ter resposta. exatamente. Não tem resposta Mas ali na hora. a horária é diferente da natal. Agora, assim, tem gente que vai ficar falando lá do grau 29. Eu prefiro falar da estrela Régulus. Lupinastro. Alguém me responde, por favor, se a Madonna não tem sol de cada 12. É o seguinte, tem uma entrevista que ela fala o ascendente dela. E o ascendente dela não é diferente desse aí que dá sol de casa 12. Então, Entendeu? provavelmente pelo horário certinho, aí tem a questão dos graus e tudo mais, a gente sabe da diferença que tem. Então, ela com sol de casa 12, de fato, né? Senão não vou dormir, achei ótimo. Não faz. E aí você vai olhar lá no Astro Databank, por exemplo, você vê a classificação Rotem lá, né? Que é aquela AA, BB, CC. Tem que ver a classificação para ver qual que é o nível de confiabilidade Ah, daquele horário que está lá. Que sim. às vezes não, né, não é um horário. Eu já vi astrólogo. Aconteceu alguma coisa com uma pessoa famosa, o astrólogo corre lá fazer vídeo com o mapa errado. Com a Rita Lee, foi assim com a Rita Lee. O Nossa, astrólogo. não, é tanto para coisa, né? E eu fico vendo que desequilíbrio, que desinformação dos nossos tempos. E essa desinformação, sabe o que é mais doido? É porque a gente está falando sobre vidas individualmente, né? Se você cometer um erro numa cirurgia, essa pessoa pode vir a óbito. Se você cometer um erro numa leitura, essa pessoa também pode vir a óbito. Assim, né, que eu tô falando, então as pessoas elas vão comendo essas bolas, isso serve para, né, tô falando aqui de forma geral, óbvio, todo mundo que está aqui nessa live, exceto vocês que estão aqui, que estão querendo informação de verdade, né, mas tem pessoas que estão aí comendo bola do que o povo joga, e astrólogo que vai pegar seu próprio recorte, ou experiência péssima, ou pega um exemplo de algum cliente que teve outros fatores, outros exemplos ali acontecendo no céu, né, tipo, outros testemunhos, que vão falar, corroborar com o que ele está falando, e a pessoa reproduz aquilo. E, sinceramente, assim, eu vi que tem astrólogos conhecidíssimos, que tem uma influência, não vou citar nomes, obviamente, mas tem uma influência absurda na internet, e isso propaga a desgraça. E tem gente que continua consumindo, né? Como é que é o algoritmo do Instagram, que a gente não entende até agora como é que dá palco, né? Mas tem porque tem gente que continua vivendo isso. Em algum momento, né, Urano está passando aí, eu tenho fé, sinceramente, tenho uma fé muito grande em Urano quando ele chegar em Gêmeos, tá? Eu tenho muita fé. Tenho muita fé em Urano e Gêmeos. Podem me chamar de louca, mas eu tenho ali essa separação maior do joio do trigo, né? Quem que vai se manter, quem que vai cair, quais são esses falsos, né? A gente está aí vivendo também esse movimento. Inclusive, no dia 16 tem uma live que eu vou fazer com a Helena Genestati. Convido todo mundo que está aqui para a live. Vai ser às 13 horas, no horário do Brasil. Ela mora em Barcelona. A gente vai fazer essa live. E ela teve recentemente, né, um post copiado integralmente assinado por outra pessoa
vinculado na rede aí como outros astrólogos conhecidos, famosos, etc. Né, que tem os seus conteúdos roubados e outros também aí mais comerciais ficam propagando aí a torta e a direito, enfim, né? A gente tem o mal dos nossos tempos, e aí a gente falando sobre isso, conversando com ela assim, pessoalmente, ela é minha amiga pessoal, eu tenho um carinho absurdo pela Helena. Eu falei assim, a gente tem que fazer uma live desse negócio, tipo assim, né? Não passarão, aquela coisa bem revolucionária, bem uraniana. Falei, a gente precisa fazer uma live porque não tem como, gente. É conteúdo intelectual, é propriedade de alguém, assim, que precisa. Não, a internet não tem cara, você tem que aceitar. Não tem que aceitar nada, é errado. Tá errado isso, entendeu? Enfim, tipo, meu desabafo, meu momento uraniano aqui, tipo, Não, mas gritando alto. isso aí, olha, no dia que eu vi lá, quando a Rita ali, né, que a Rita nos deixou e tal, aí, claro, as pessoas vão falar da Rita e tal. Eu vi o cara falando, ele ficou uma hora falando do mapa da Rita, eu falei, mas tá errado esse mapa, não é? Essa hora dela aí tá errada, né? E assim, eu sei porque eu sou fãzaço da Rita, e a Rita era praticamente astróloga. Tanto ela quanto o Roberto de Carvalho, eles praticamente eram astrólogos. Eles só não eram astrólogos porque não fazia consulta cobrando, mas eles estudaram astrologia a vida inteira, entendeu? Então, assim, esse mapa que está aí, quando vocês forem, por exemplo, ver mapa de gente famosa, olha sempre lá a classificação que tem lá no Astro Data Bank. Uhum. É aquela classificação, se for AA, aí você tem certeza do horário, mas se for BB, por exemplo, aí você já fala, opa, pode ser que não seja esse horário. E aí você não pode ficar arriscando, né? Já pensou? Que nem um outro dia eu estava fazendo uma leitura de mapa, inclusive era ao vivo, era uma live. E eu estava fazendo, assim, leitura superficial, claro, né? Que era uma coisa mais de entretenimento. E aí tinha uma menina que, não sei por que razão, eu errei o mapa dela, né? Errei o mapa, e aí eu estava lá falando. Fiquei uns 5 minutos falando, aí ela foi se ligar que, não, o dia está errado. Falei, nossa, o dia está errado, mas a hora está certa? A hora tá, beleza. Aí eu acertei o dia, mudou o dia e tal, mas continuou o ascendente em peixes, né? Ou seja, eu até brinquei com ela, falei, tá vendo? Isso confirma seu ascendente em peixes. Só que 5 minutos falando do seu mapa errado, demorou 5 minutos para perceber que a data estava errada, né? Então, seu ascendente é peixes mesmo. Até brinquei. Com o ascendente. É, Astro Data Bank, é isso aí, o Astro Data Bank. E outra, gente, talvez vocês não saibam, né? Tem grupos de astrólogos. Faz grupo no Instagram, no Instagram não, no Telegram. Não, também não é no Telegram, no WhatsApp. Faz grupinho no WhatsApp para ficar estudando mapa de celebridade. Então tem muito mapa de celebridade, às vezes a celebridade nacional, né? E que não tem data, ninguém sabe quando é que nasceu e tal e coisa. Aí eles fazem vaquinha, dinheiro mesmo. Aí um vai no cartório e pega a certidão de nascimento da pessoa. Só que são grupos fechados, né? Você não pode pegar, por exemplo, e divulgar para o público, né? Você pegar um mapa de celebridade, sei lá, digamos aí, vamos supor, a filha do Silvio Santos, né? Vamos supor, né? Ela não quis divulgar o nome dela, o aniversário, tá? Ninguém sabe quando que ela nasceu. Ah, mas eu quero fazer o mapa dela, quero estudar o mapa dela, tá tudo bem. Você vai lá no cartório e paga, né? Você tem que pagar 150, R$ 200, sei lá quanto. Você paga e eles te dão a certidão de nascimento dela. Por quê? Porque a certidão de nascimento é um documento público, não é privado. Então, para o Estado, você não tem o direito de esconder sua data de nascimento. Está lá no cartório. Quem quiser vai lá, pega, paga lá a taxa e pega a sua certidão de nascimento. Aí está lá o horário que você nasceu, está na certidão. Agora, mesmo assim, pode ter erro no horário. Né? Não é porque está na certidão que é 100% de certeza que é aquele horário lá. Então, assim, tomem cuidado, né, com relação a essa questão aí dos horários, né? E, enfim, é isso aí. E entrem lá, quem está assistindo a live, entra lá no astro.com,
tira lá o seu relatóriozinho de estrelas fixas, é de graça, viu, gente? Não cobra nada, não. Aí pelo menos você já tem a listinha das suas estrelas fixas que fazem parans, aí você começa a estudá-las. Eu estou querendo ver se a gente traduz esse livro aqui e publica aqui no Brasil. Nossa, É que maravilhoso. eu não sou assim, né? Eu vou tentar entrar em contato com a Bernadette e falar, ô Bernadette, você não quer publicar seu livro aqui no Brasil, tal? Nós não temos nenhum livro de estrela fixa. Assim, para não dizer não, eu tô sendo, como fala agora, eu tô sendo injusto, né? Tem algumas apostilas de estrela fixa. Eu acho que a Márcia Matos tem, eu sei que a Márcia Matos tem uma apostila de estrela fixa e a Celisa Beranger está escrevendo um livro. Eu acho que é isso, a Celisa deve estar. Ela está escrevendo um livro ou ela está traduzindo esse aqui, da Ah, Bernadette, porque a Celisa Beranger também está desenvolvendo um trabalho em cima desse trabalho da Bernadette. Então talvez a gente tenha aí uma publicação em português falando, né, das estrelas fixas. Mas de qualquer maneira, o que, que eu estou fazendo? Eu estou traduzindo aos poucos aí os aforismos das estrelas em parãs com os planetas, né, por conta do workshop que eu aplico de vez em quando também. Não ponho muito lá também, porque não é todo mundo que se interessa por isso. Às vezes você abre o workshop e vem duas pessoas, você vai fazer workshop para duas pessoas, aí não tem nem graça, né? Mas de vez em quando eu abro o workshop de estrela fixa, aí sim, porque as pessoas vão com o mapinha lá e a gente vai olhar algumas estrelas ali e tal. Aí por conta disso eu estou traduzindo. Mas tem que traduzir 64 estrelas, gente. Não dá para fazer isso é, assim muito rápido. Porque não é só você jogar no Google Translate e tudo bem, porque tem as falhas, né? Aí você tem que ver se a tradução está coerente, enfim, fazer uma tradução bem feita. sim, sim. Mas é mais como isso, né? E estamos torcendo para que, de repente, se publique esse livro em português, porque eu estou convencido de que a gente tem que colocar as estrelas fixas na interpretação também. Vai ser bom para a gente, vai enriquecer, vai aumentar o nosso autoconhecimento, enfim. E talvez a gente recupere uma atividade ancestral da astrologia. Se é verdade que existe o renascimento, né, a reencarnação, então talvez essas pessoas que estão envolvidas com estrelas fixas hoje, em algum momento lá no passado, elas fizeram parte de algum pedacinho ali, né, de vida do passado, de tempo desse passado remoto aí de 6.000 anos atrás, fizeram parte de alguma coisa que estava relacionada com estrelas fixas. Sim. Porque é um movimento recente, né? Um movimento que está acontecendo faz pouco tempo. É, Eu tenho até certeza eu até que alguns penso assim, podem explicar isso. do Urano, tá? Eu vou até atribuir isso ao movimento Urano em Gêmeos, quando eu tô falando para você sobre esse fato. Quando Urano entrar em Gêmeos, ele fazer essa separação, né? Sacudir a árvore do conhecimento para cair os frutos podres, digamos assim. E esse conhecimento, acredito que a gente tenha esse refinamento, tá? Eu vou falar até refinamento, por ainda ser uma coisa não acessível para todo mundo que puxa, todo mundo que sabe. A gente vai ter sim uma facilidade, né? Uma busca, provavelmente, de pessoas que estejam destinadas, querendo se aprofundar em algo menor, que não tenha. Porque assim, a gente sabe que se a gente entender, né? Se entender os 10 planetas, os 12 signos, as 12 casas, a pessoa consegue fazer uma leitura profunda e concisa, coerente, consegue resolver problemas de muita gente. Óbvio, a gente sabe disso. Mas para que é tão clichê, né? Aquela clichêzão que existe no comércio por trás, que se propõe a fazer isso, e tá tudo bem, que, né, quem consome essas bolas aí, para mim, sinceramente, está tudo bem essa separação. Mas provavelmente até lá você tem esse material mais conciso, mais já pronto, né? Essa tradução, esses aforismos de 64, Chivas Fixas, a Celisa e outras, a Márcia Matos e outras pessoas que possam vir a fazer parte disso. Eu, particularmente, me interesso muito
muito por estrelas fixas. E assim, é casa 9, né? Um movimento de casa 9, aí casa 3, casa 9. Por isso que eu tô falando tanto dessa questão da minha esperança ainda de Urano chegando em Gêmeos e fazendo mexendo, né? O caldeirão, sacudindo essa árvore do conhecimento para que caiam os frutos podres. Minha opinião. Então, tem uma curiosidade aí, até aproveitando para responder a pergunta da Lupinastro. Ainda não subiu o vídeo. A ideia é assim, eu queria fazer uma live aqui falando disso, do grande sextil cósmico, dos 3, Urano, Netuno e Plutão, e depois elaborar um roteirinho para ficar legal, né? E fazer isso na forma de vídeo e deixar lá no YouTube, porque esse grande sextil cósmico, ele já está acontecendo hoje, vai ser forte e exato em 2025, quando os 3 tiverem trocado de signo, né? Tiver todos os 3 no grau 0 de Aquário, Áries e Gêmeos. E aí deixo lá, porque a gente aproveita o hype e tal, né? Mas uma coisa curiosa com relação às estrelas fixas é justamente o Urano, Netuno e Plutão. Por quê? O Urano fica 7 anos em cada signo. Netuno fica 12, 15 anos em cada signo. E Plutão fica de 15 a 35 anos em cada signo. Né? Depende, tem signo que ele fica 15, tem signo que ele fica 35 anos. Então você imagina, né? Sei lá, a pessoa nasceu. Quantas pessoas que não nasceram, por exemplo, com Plutão em Sagitário? Ah, da Plutão, em Sagitário. Sim, você e mais milhões de pessoas têm Plutão em Sagitário. Mas não dá para personalizar esse Plutão? Ah, dá, a gente lê pela casa, né? Pela casa que ele está. Sim, pela casa, então você tem 12 tipos, 12 conjuntos de pessoas que a gente pode falar. Esse tem Plutão na casa 1, esse na casa 2, esse na casa 3, tal. São 12 conjuntos. Mas dá para personalizar ainda mais? Dá. Fazendo parém. Isso. Você pega o seu Plutão e vê ele faz parã com qual estrela. Aí você está personalizando ao máximo, porque se você nasceu aqui, ele vai fazer parã com uma estrela aqui. Se você nasceu na Inglaterra no mesmo dia, ele vai fazer parã com outra estrela na Inglaterra. Entendeu? É personalizado para você aqui nessa região que você nasceu. Aí você, digamos assim, você dilui o Plutão, você pega o Plutão e dilui ele em 2 litros de água, né? E aí você consegue observar mais o que é que aquele Plutão quer dizer no seu mapa. Quando você vai refinar, faz o parâmetro. Vai refinar, vai filtrar, vai concentrar ali, né? Vai olhar os detalhes, né? Vai personalizar, tá? O Pinacho perguntou aqui o que é parã, desculpa a ignorância. No início da live o Zeno falou, mas pode falar de novo, Zeno, por favor. Muito simples, parã. Eu posso explicar ele do jeito complicado ou do jeito simples. O jeito complicado é que parã é a abreviatura da palavra Paranatelontato. Esse é o jeito Nome complicado. bonito já. Já pode anotar para botar no filho de vocês quando vocês tiverem. Agora, o jeito simples é que Parã é assim: você tem Marte aqui nascendo e tem uma estrela culminando, a estrela está em Parã com Marte. Porque Marte está num dos ângulos, né? Ou ele está no ascendente, ou no meio do céu, ou no descendente, ou no fundo do céu. Quando o Marte estiver num desses 4 ângulos e tiver alguma estrela nascendo, culminando, se pondo ou embaixo com culminação. Quadratura e oposição entre os ângulos, nos ângulos especificamente. Isso, é como se fosse quadratura e oposição nos ângulos. Só a gente não fala quadratura e oposição porque a estrela não está na eclíptica. Ela pode estar fora da eclíptica, mas ao mesmo tempo ela está em um dos 4 ângulos, ao mesmo tempo que o planeta, ela está fazendo parã com o planeta. Entendeu? Pode ser qualquer planeta: Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Urano, Netuno e Plutão também, que eles calcularam isso, né? Então, isso é o passo. Tá salvo aqui na live, gente. Vocês depois podem assistir de novo, que o Zé não ensina como é que a gente chega nesse cálculo, como é que a gente descobre esse cálculo, ele mostra a tela, tá? Vocês podem voltar e assistir o vídeo direitinho. E eu vou tentar baixar também para colocar no canal no YouTube, Zé. Não sei se eu vou conseguir essa live, mas eu vou tentar baixar,
Na nossa última live eu não consegui baixar, mas eu vou tentar ver se eu consigo baixar essa para colocar no canal da Astrologia Funcional no YouTube. Porque aí lá também a pessoa consegue acelerar, chegar, né, mais facilmente ao grau, assim. Vê, tem a barrinha lá, né? A live não tem barrinha. Live Você sabe o que que eu faço? é Eu difícil. vou contar um segredo. Eu sempre, as lives que eu gosto, eu baixo, entendeu? Eu dou um jeitinho lá de baixar a live para ficar um MP4 no meu computador para eu assistir de novo, porque aí eu posso parar, eu dou uma pausa, né? Levanto, vou lá, tal, e aí fica mais fácil, né? Eu procuro colocar todas no canal, porque eu também sou essa pessoa que baixa a live e assiste exatamente isso, faço exatamente isso, auditiva. Eu sempre fico com fone, eu escutando a live ali, né? Mesmo que eu não esteja acompanhando, ou fazendo qualquer outra coisa, muitas vezes eu estou ouvindo a live e eu gosto sempre de baixar para colocar no canal do YouTube. Tanto que o YouTube chama Astrologia Funcional. Quem quiser dar uma olhada lá, tem outros vídeos, tem outras lives, inclusive a live com a professora Ana Maria Costa Ribeiro tá salva lá. E outras tantas também eu gosto de deixar lá. Vou tentar baixar essa daqui para a gente colocar lá também, tá bom? Gente, obrigada. Ó, eu vou agradecer muito a sua generosidade, Zeno, o seu conhecimento, o seu profundo conhecimento de tanta coisa. Sua generosidade está aqui comigo agora, com a gente agora nessa hora. E é isso, gente. Assim, pense um pouco antes de começar. Né? Vocês estão aqui, vocês sabem que não é qualquer conhecimento, não é qualquer conteúdo, mas tem muita gente por aí, né, distribuindo nessas ondas lianas, né, distribuindo essas coisas todas. Ah, obrigada, Sônia. Bacana que você esteja aqui com a gente também. Muita gente que está distribuindo por aí essas ondas netunianas, que tudo leva, que tudo arrasta. Né? Ainda bem que tem Saturno passando o rodo lá em peixes para poder resolver a treta e tudo mais. Mas, ó, Milena, assiste sim, Milena, você vai gostar. Bom, Milena Fadel, 29. Gente, é isso. Um beijo enorme. Gratidão. Beijo grande, agradeço muito e até uma próxima live. Não vai demorar para a gente fazer mais um, porque eu adoro conversar com você. Você é, ó, um poço de conhecimento sem fundo. Não, não, não. É, Nós beijo. estamos em pé sobre ombros de gigantes. Isso mesmo. Beijo grande. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.